nome? Emanuele Cardoso. Quantos anos você tem? Tenho 18. E você atualmente você estuda, trabalha? Eu faço faculdade de psicologia, mas eu não trabalho ainda. Entendi. A gente vai começar a falar no mês, tá bom? Como é a sua relação com sua mãe? Eu sou muito próxima da minha mãe, a gente se entende bastante, a gente conversa bastante. Eu sou muito próxima dela, uma relação muito boa, muito saudável. Que bom, e com seu pai? Meu pai, a gente é muito parecido, a gente é quase a mesma pessoa, então a gente se entende bastante. É uma relação muito boa também. Que gracinha. Você tem irmãos? Tenho 4 irmãs. Como que é a sua relação com seus irmãos? As 3 primeiras filhas do meu pai são do primeiro casamento dele, então nós não somos próximas delas. Mas a relação com a minha irmã que mora comigo é muito boa, a gente acaba discutindo bastante por conta das diferenças, mas é uma relação muito boa. Que bacana. E todo mundo mora junto? Você, sua irmã, né? Essa mais nova, essa mais velha depois de você, com seus pais, certo? Sim, mora os 4 juntos. E você se sente próximo de alguém que você falou também, né? Tem abertura com seus pais ou com seus irmãos? Tem, porque todos a gente precisa conversar bem. Que legal. Quando você passa por momentos difíceis, costuma procurar quem? E por quê? Bom, eu acho que em momentos que eu estou triste, no momento eu costumo procurar o meu pai para me acolher. Agora, em momentos que eu sinto dificuldade longa, eu costumo procurar minha mãe, porque ela costuma trazer vocês para ouvir e auxiliar. Quando eu vejo isso, procuro alguns. Teve algum momento na sua vida que foi muito marcante para você? Eu acho que o aniversário de 13 anos foi muito importante para mim. 13? Que legal. Já passou por alguma situação difícil, como mudança, perda, separação, algum período assim? Já, com 11 anos eu fui abusada sexualmente. Aí eu pensei que não, por exemplo, eu estava no primeiro, eu pensei que situação. E você se recuperou? Como você lidou com isso na época? Na época eu não lidei muito bem não, porque tem suicídio algumas vezes, tem depressão. Na época eu não lidei muito bem, hoje em dia eu lidei melhor, já consegui me resolver. Desenvolvimento da infância. Você sabe se você teve alguma dificuldade na infância, como socialização, fala, dificuldade na escola? Mas eu que não, né? Eu não tive nenhum problema assim na infância, porque eu sempre fui muito amiga de todo mundo, não tive nenhum problema, porque eu me desenvolvi até antes do que é considerado normal. Que legal. Você se sente acolhida pelas pessoas ao seu redor na escola? Sim, eu fui bem recebida. Como você descreveria a condição financeira da sua família ao longo da sua vida? Sempre manter a mesma classe social, que é a classe média, então eu tinha uma condição boa, eu consigo ter as coisas que eu quero, eu não consigo ter muito, mas eu consigo viver muito bem, graças a Deus. Educação, saúde, lazer, brincou, priorizaram muito o meu lazer também e a minha responsabilidade. Histórico familiar. Existe algum histórico de ansiedade, depressão ou outros transtornos na sua família? Não, meu pai teve depressão, mas tem uns 2 anos, como tempo recente. Minha mãe também teve, mas não foi na época da pandemia, né? Agora de antes não teve não. Legal. Quer dizer, que bom que passou e que foi algo temporário. Da pandemia, todo mundo teve depressão naquela pandemia. Com certeza. Você percebe alguma característica sua parecida com a de familiares, né? Também de depressão, não pela pandemia, então também, tipo assim, né? Outros fatores, né? Alguma outra coisa? Acho que são coisas dos meus pais em tudo. Eu sou muita cópia da minha mãe e do meu pai. Igual eles. Acho que é isso. E qual é o ambiente na sua casa hoje? Um ambiente muito tranquilo, muita conversa, é bom, muito bom. E é um ambiente mais tranquilo, né? Ou tem muitos conflitos? Você fala, né? Mais tranquilo? Não, mais tranquilo. Só tá uma mesma Coisa de família, né? Como são as regras e a convivência? As regras nessa casa, assim, Agora que eu fiz 8 anos, as regras melhorou um pouco, mas é aquele negócio que você suja que você lava, tem que manter a casa limpa, não uma convivência saudável. Nada demais, acho que regra normal em toda a casa, entendeu? Bem tranquilo. Bacana. E seus pais costumam apoiar você e te ouvir? Sim, eles estão sempre junto comigo. Você sente que mudou muito nos últimos anos? E em que sentidos? Nos últimos 2 anos eu mudei demais, outra pessoa. Sentido, como eu via as pessoas, ver as pessoas com os olhos muito, tipo, agora, depois que eu escutei
que eu passei, eu vejo as pessoas, tipo assim, muito mais além do que elas falam, do que elas mostram, então acaba que eu consigo cuidar muito das pessoas. Sempre consegui, mas eu acho que Olhar além do que vocês são deles, que são humanos. eu acho que antes de eu superar, eu olhava muito pro meu, então eu olhava para as pessoas que eu sempre gostei de ver as pessoas, mas eu também olhava muito pra mim, tipo, eu me vitimizava muito. Acho que eu mudei bastante nesse sentido, e eu acho que de aparência também, eu mudei muito. Já teve fases de mudanças mais intensas em questão, tipo, de humor, comportamento? Quando isso aconteceu comigo, eu tive diagnosticada com mudança tipo de. Eu não sei explicar, mas eu tive uma remédio para controle de humor, porque eu estava com muita raiva, às vezes muito triste. Aí só naquela fase, depois passou, totalmente compreensível. Você segue alguma religião ou crença? Sim, eu sou católica. E o que levou você a essa religião? Meus pais sempre me colocaram na igreja, meus pais são. Minha mãe não, meu pai é católico. Eu acho que é evangélica. A gente sempre frequentou tipo, a igreja quando eu era pequenininha, parou de frequentar quando eu cresci um pouco, mas depois eu voltei com escolha própria. Então, considero tanto de berço quanto de escolha própria. E você acha que esses valores, né, da sua religião influenciam nas suas escolhas e no seu jeito de viver? Pouco, até porque eu acho que eu levo a religião como fanatismo, né? Eu tenho Deus como meu salvador, mas eu não levo como fanatismo. Então, influencia, mas eu também gosto de viver a minha vida, né? Viver a minha vida sem pensar dentro da religião. Sua família tem valores muito fortes que impactaram em você? Lá em casa, uma coisa que impactou muito foi que a gente não discutir. Meus pais falam, não se discute futebol, política e religião. Então, são assuntos que eu não gosto de discutir, são assuntos que eu nunca procuro discutir. Acho que uma das coisas mais fortes que teve lá em casa, também, meus pais não conversam, eles deixam as coisas acontecerem com o tempo. Isso é uma coisa que, tipo, impactou bastante, mas eu acho que só isso. Que, tipo, extremo, assim, sabe? De não conversar e deixar acontecer nesses assuntos, assim, que a gente Não, eu digo, tipo, no geral, tipo, a gente geralmente não, sabe, como a gente geralmente não conversa, eles, né, preferem não conversar. Só se eu procurar e tal, no mas geral, assim, né? acho que eles deixam as coisas acontecerem com o tempo, eles não gostam de conflito. Você procurar e não arriscar, tipo, Eles não gostam muito, acho que as coisas têm que acontecer com o tempo e se quiser conversar, vai conversar também. Entendi. Você teve a oportunidade de estudar, fazer cursos ou atividades fora da escola? Sim, quando eu era pequena, fazia balé, já fiz judô, quando eu estava no terceiro ano, fiz pré-vestibular, junto com o terceiro ano. Então, eu sempre tive a oportunidade de fazer essas curriculares, graças a Deus. Que legal. E você prefere estar sozinha ou com muitas pessoas? Eu acho que eu prefiro estar acompanhada, Como você se descreveria emocionalmente? Desculpa. Amém. Deixa eu perguntar pro vídeo. Como você se descreveria emocionalmente? Eu acho que eu sou bastante estável, eu sou bastante estável. Você costuma guardar sentimentos ou você costuma expressar? Nossa, guardo. Você costuma questionar regras ou autoridades? Não, continuo respeitando. Você já teve conflitos frequentes com pais, professores ou outras pessoas? Não, frequente vai poder isso não. Como você lida com frustrações? Costumo ficar sozinho no canto e ter minha situação, mas se tiver em silêncio, pensando um pouco. Você sabe se teve algum atraso no seu desenvolvimento físico, motor, assim, quando era criança? Não teve não, mas eu vi até antes do previsto, né? Entendi. Em questão de fala, engatinhar, sempre andei antes do que era considerado normal, sempre antes do que era considerado normal, nunca peguei um peito, nem uma madeira pra me falar, coisa assim. E também falei normal, muito certinho. Bom, hoje você sente alguma dificuldade física ou de coordenação? Não, só bastante cansada mesmo, acho que esse detalhe. Gente, não fala atividade física? Não curto muito. Mas eu posso fazer, mas eu não curto muito não. Entendi. Bom, o que é algo importante assim, sobre a sua vida, que você acha que não foi perguntado? Você gostaria de comentar sobre o seu desenvolvimento? Não foi muito certinho, não foi bem perguntado. Então tá bom. É isso.